nós vamos proceder com a recepção de novos membros. Vamos começar por um batismo infantil. Então eu gostaria de chamar os nossos irmãos Alan e Luana e a pequena Alice. Os nossos irmãos estão aqui para dedicar sua pequena filha ao Senhor. E nós fazemos isso na Igreja Presbiteriana por meio do batismo com água. E talvez seja estranho para alguns de vocês que estão nos visitando ou congregando conosco há algumas semanas. Nós fazemos isso, irmãos, não só porque é tradicional na Igreja Presbiteriana, não somente porque achamos um momento lindo na presença do Senhor e no meio da comunidade. Nós procedemos assim, pois entendemos que o batismo infantil é bíblico. Foi instituído pelo próprio Senhor em Gênesis 17. E por Jesus Cristo no Novo Testamento nunca foi revogado. Eu costumo dizer que o Senhor Jesus Cristo mudou o sinal externo da aliança, de circuncisão para batismo. Mas Ele nunca mudou a ordem de trazer a Ele os pequeninos, os filhos dos cristãos. Assim nós fazemos, em conformidade com toda a Escritura, entendendo que foi assim que procederam os pais de Jesus com Ele mesmo, antes de levá-lo para a apresentação no culto público. Os pais de Jesus circuncidaram-no, deram a Ele o sinal externo da aliança. É o que nós vamos fazer com a pequena Alice, depois de ouvir de seus pais uma declaração de fé e compromisso com o Senhor. Alan e Luana, vocês creem em um único Deus que existe eternamente em três pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo? Vocês creem que a Bíblia Sagrada é a palavra inspirada de Deus, nossa única regra de fé e prática? Confessam-se publicamente pecadores e incapazes de se salvarem diante de Deus. Creem que o sangue de Jesus Cristo foi suficiente para lavá-los e perdoá-los na cruz do Calvário. Prometem a Deus e a esta igreja que farão tudo o que for possível para trazer a pequena Alice ao culto público, ensinando-a nos caminhos do Senhor através da pregação em casa e do exemplo de piedade de vocês mesmos. Então, mediante esta declaração, irmãos, e este compromisso que os nossos irmãos fazem perante o Senhor e perante a igreja, nós vamos receber mais um membro em nossa igreja, Alice. Pequena Alice, como ministro do Evangelho e pastor da tua casa, eu te batizo nesta tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos: amém. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Eu queria pedir que vocês ficassem aqui, ao meu lado direito, e agora eu queria chamar os queridos irmãos Ana Beatriz, Catiane Raquel, Mateus Fernandes Catão e também a nossa querida irmã Yanara Maria. Os quatro serão batizados. Por favor, Mateus. E recebidos também como membros na igreja visível de Cristo que se reúne aqui. Irmãos, nós estamos perante 4 milagres. Não porque necessariamente tiveram a mais complicada das histórias na vida, mas porque o novo nascimento é sempre um grande milagre.
E eu costumo dizer que a pregação é sempre uma tarefa compartilhada. Obviamente que eles me ouviram pregar o Evangelho por domingos, mas muito provavelmente eu não fui o primeiro a lhes pregar o Evangelho. Alguns ouviram o Evangelho de seus pais. No caso de Mateus, até de seu avô, pastor Jonatas Catão, que está conosco nesta tarde. Outros ouviram por amigos de escola. Foram convidados por familiares próximos. De uma maneira ou de outra, eles são salvos pela graça de Deus e obra interna do Espírito, mas mediante a pregação de muitos irmãos. Não desista de pregar. Reparta o Evangelho, faça-o em todas as oportunidades, crendo que no tempo oportuno, no momento reservado por Deus, Ele vai chamar os seus à vida espiritual, dando-lhes fé e arrependimento. É o que os nossos irmãos testemunham nesta tarde, quando vêm ao altar do Senhor para receber o selo da aliança que Deus fez com eles, irmãos. Eu também preciso perguntar-lhes: vocês creem em um único Deus que existe eternamente em três pessoas, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo? Creem na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, inspirada por Ele, e que ela é a nossa única regra de fé e prática? Confessam-se publicamente, esse é o momento da humilhação gloriosa. Confessam-se publicamente pecadores, incapazes de se aproximar de Deus sozinhos por obras, religião ou esforço próprio. Creem que o que Cristo Jesus fez foi por vocês, que o sangue dele derramado na cruz os salvou da condenação eterna, lhes deu o direito à família de Deus e os lavou de todo o pecado. Vocês prometem a Deus obediência à liderança desta igreja, a seus pastores, presbíteros, diáconos, desde que eles, por sua vez, estejam submetidos à palavra do Senhor. Mediante esta breve proclamação de fé, irmãos, e também de compromisso assumido conosco nesta igreja local, nós vamos receber nossos queridos irmãos por meio do batismo nesse instante. Vamos fazê-lo. Raquel, querida, como ministro do Evangelho e pastor desta igreja local, eu te batizo nesta tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos amém. Amém. E Anara, como ministro do Evangelho e pastor desta igreja, eu também te batizo, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos amém. Ana Beatriz, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e pastor desta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos amém. Mateus Catão, como ministro do Evangelho e agora também teu pastor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós dizemos amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por este momento, irmãos. Eu queria convidar todos os outros irmãos que serão recebidos por transferência no culto da tarde. Os nossos irmãos Maria de Lourdes da Silva, Joana Dark da Silva, Jonathan Silva de Araújo, Alain e Luana já estão aqui, Dayara Rolim Guedes, Thales Menezes Cunha, Alice de Araújo Torres, Gabriela Simone, Cassandra, Stephanie, Bruno, Késia e Saulo de Tasso, se ele estiver entre nós. É hoje que ele vai ser transformado em Paulo.
Se ele estivesse aqui, ele não está, né? Então vai ser no culto da noite, irmãos, a transformação dele. Vamos orar por nossos irmãos. Eu queria convidar o presbítero Pedro, já que ele está ali de pé, de serviço. Meu irmão, corra aqui rapidamente. Vamos orar por estes irmãos queridos que se unem à nossa igreja nesta tarde de domingo. Oremos. Pai Santo, nós te rendemos graças, alegres, intensamente alegres, em nossos corações por ver o teu evangelho chegar a tantas pessoas. Saber que a tua graça maravilhosa tem se espalhado e pedir que essa igreja receba com os corações abertos cada um desses que estão aqui e possamos juntos caminhar, pregando o teu evangelho, glorificando o teu nome, anunciando Jesus Cristo como Salvador, agora, todos juntos, em nome de Jesus. Amém. Se você estiver perto dos nossos irmãos no retorno deles, você se coloque de pé e os abrace, recebendo-os na nossa família de fé, na Igreja Presbiteriana que se reúne aqui no bairro dos Estados.